Eu passo a palavra, então, ao Dr. Omar Kaminsky, que é bacharel em Direito e especialista em Direito Comercial Internacional pela Faculdade de Direito de Curitiba. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Informática, o IBDI, e é também membro suplente do Comitê Gestor da Internet no Brasil, representando a comunidade científica e tecnológica. Bom dia a todos e todas. Reitero as palavras do Marcel. Agradeço a presença de todos aqueles que enfrentaram o trânsito, que acordaram cedo aqui para acompanhar esse evento tão importante. Eu acho que vem num momento também oportuno. Aproveito também para parabenizar o Comitê Gestor, o NIC-BR, também o Ministério Público Federal e a FGV de São Paulo, por ter tido essa brilhante ideia tão oportuna de discutirmos a questão da privacidade e dos dados pessoais no Brasil. Então, como conversei com o Dr. Marcel, aliás, gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa, Dr. Marcel, colega e amigo, Dr. Luiz Costa, nosso representante responsável pelo Fórum de Comércio Eletrônico, procurador federal. Como conversei com o Dr. Marcel, vamos fazer aqui um bate-bola, uma espécie de jogral, e trazer primeiro uma parte mais pragmática, legislação e jurisprudência, para depois partirmos, então, para a parte prática. Tudo funcionando bem? Então, nós temos que discutir inicialmente, o pano de fundo de toda essa discussão seria a dicotomia invasão da privacidade e evasão da privacidade. A invasão da privacidade sabemos que pode constituir um crime, um ilícito civil, pode trazer diversas consequências. Depois que acontece, ela fica muito difícil de reparar, ela pode ser reparada em parte, pode ser talvez compensada financeiramente, mas uma vez violada, traz diversos dissabores, traz diversos problemas para as pessoas. Em contrapartida, a evasão da privacidade, que é algo típico do nosso tempo, especialmente quanto às redes sociais, tão utilizadas no Brasil, principalmente o Orkut e o Facebook, que vem crescendo em utilização. Então, temos que as pessoas estão deixando um pouco de lado a sua própria privacidade, para expor detalhes importantes da sua vida pessoal, que vão desde número de telefone, endereço, até fotos, viagens, onde está, o que fez, por quê. Isso acaba formando um arcabouço que denuncia hábitos, denuncia gostos, denuncia vontades dessas pessoas. É o que chamamos de evasão da privacidade. Muitas pessoas, talvez por falta de conhecimento, falta de aprofundamento nessas questões, por a privacidade não ser muito comentada como algo a ser defendido. Alguns até falam que a privacidade é muito século XX, temos muito pouco a defender hoje em dia. E disso eu trago uma frase do Andy Warhol, 68, onde fala que no futuro todos serão famosos por 15 minutos. Isso já em 68. Então, hoje em dia, me parece que há uma busca por uma microfama, tanto no Twitter como no Orkut, etc., muitas vezes às custas da invasão ou da evasão da privacidade. Omar, você poder fazer um contraponto? Por gentileza, doutor Marcel. A ideia desse nosso painel é realmente fazer um jogral aqui, para não fugir um pouco do modelo conferência unilateral, que uma pessoa fala, todos escutam, e às vezes fica um pouco monótono. Então, até um aviso às câmeras, aí, a quem está nos vendo remotamente, à palestra e aos participantes, para que participem desse nosso diálogo. Depois você me apresenta, não precisa se preocupar.
Nesse ponto, Omar, eu acho que é importante a gente lembrar duas coisinhas, né? O Sérgio Buarque de Holanda, um dos nossos maiores aí estudiosos de comportamento social, político, ele sempre dizia que, dentro daquela figura do homem cordial, que o brasileiro tem um desejo de estabelecer intimidade com os outros, né? E quando você agrega isso àquele pensamento do Nietzsche, que você dificilmente vai estar equivocado com a regra geral de todo dia, que é aquela que você normalmente atribui o exagero à vaidade, eu creio que você encontra perfeitamente o raciocínio psicológico e não jurídico para essa exposição maciça que as pessoas voluntariamente fazem. O que me preocupa não é só a exposição maciça, mas sim a exposição involuntária, né? É aquele problema. Eu desejo preservar minha privacidade, mas eu vivo numa era em que câmeras são baratas, equipamentos informáticos são baratos, redes estão em todo lugar. Ou seja, mesmo que eu não queira, o ônus social, o custo de eu não participar dessas atividades e não querer me divulgar é muito alto. A gente vê isso em quem não quer, às vezes, participar de uma rede social e acaba ficando até alijada do convívio social, né? Certas pessoas, às vezes, combinam coisas entre si. Se você não está num Orkut, num Facebook, você simplesmente nem fica sabendo de um evento assim. Então, acho importante, dentro desse aspecto jurídico e dentro daquela nossa mentalidade de querer resolver problema, perceber que nós também não podemos salvar, seja por lei, seja por corte, seja por comportamento social, a pessoa de si mesma. Falta, infelizmente, isso é uma coisa que é uma regra normal, né, no mundo inteiro, o direito não pode ensinar ninguém a ter bom senso. Eu acho que quem está aqui tem bom senso, mas um papel educacional é extremamente importante. Te devolvo. Deixa eu só intervir aqui no meio do caminho, só para a gente recuperar a ordem da coisa. Então, quem acabou de falar, o Dr. Marcelo Leonardi, e aí eu recupero aí a apresentação, como deve ser feita, né, que o Dr. Marcelo Leonardi é bacharel, mestre e doutor em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, Bolt Hall School of Law, Estados Unidos. Autor de livros e artigos sobre temas de direito à internet, professor de diversas instituições, entre elas a GV de São Paulo, ESA de São Paulo, CEU de São Paulo, FAP São Paulo e FIM de São Paulo, em cursos relacionados a temas de internet. Omar. Então, para fazer um contraponto, também as colocações do Marcel, eu acho que tem uma frase que acaba se colocando a essa do Andy Warhol, uma frase mais recente, que é do Phil Zimmermann, inventor do PGP, Pretty Good Privacy, que é um mecanismo de criptografia, que fala que no futuro todos terão 15 minutos de privacidade. Então a gente pode notar que cada vez menos a gente pode reservar nossa esfera privada e acaba invadindo a esfera pública, nossos dados acabam ficando públicos, voluntário ou involuntariamente. Muitas vezes eles são violados sem o nosso consentimento, sem o nosso conhecimento, inclusive, trazendo diversos problemas que talvez muito tarde a gente venha a ter conhecimento. Fiz um rápido levantamento aqui também, em busca da palavra privacidade e dados pessoais, em homenagem ao título do evento, para sabermos, então, como está um panorama legislativo e jurisprudencial. Temos aí no STF 40 acórdãos, 159 decisões monocráticas, totalizando 226 ocorrências. No Senado são 31 ocorrências entre ativos e inativos, na Câmara são 99, no sistema de busca LexML, que seria uma espécie de Google jurídico, o Google legislativo, temos 78 ocorrências da palavra privacidade, 6 menções em legislação, totalizando 92. Questão dos dados pessoais, no STF, 8 acórdãos, 141 decisões monocráticas, 173, Senado, 38, Câmara, 245, LexML, 13 jurisprudências e 11 menções à legislação, totalizando 30 ocorrências. Eu considero que ainda são poucas. Eu esperava ou gostaria de contar com mais de 1000 ocorrências, pelo menos. Mas temos algumas de bastante importância que vamos mencionar aí a seguir. Legislação, fazendo um apanhado das principais leis que temos sobre o tema. Constituição Federal, como todos sabem, e como nem todos são da área jurídica, então, vamos colocar aí o artigo 5º, primeiro o inciso 4º,
que veda o anonimato em contrapartida à livre expressão do pensamento. Inclusive, o anonimato pode ser um instrumento derivado da própria utilização da criptografia, por exemplo. Então, discute-se agora, voltou essa discussão, embora haja essa vedação expressa, e não haja uma regulamentação desse inciso, em que situações a gente pode se valer do anonimato até mesmo para defender alguns pontos, algumas posições, num estado de exceção, por exemplo. E esse, Omar, é um contraponto interessante, como nós vamos ter a oportunidade de ver amanhã, quando a gente pensa no direito comparado, principalmente o sistema norte-americano, que não só consagra o anonimato como um direito, a Suprema Corte dos Estados Unidos tem uma decisão nesse sentido, inclusive, e isso é interessantíssimo porque a gente está numa escala global. Antes da internet, antes da comunicação global, não fazia muita diferença entre os sistemas, talvez não se comunicassem, mas quando a gente pensa que as ferramentas, na esmagadora maioria dos casos, vêm dos Estados Unidos, quando a gente pensa que as empresas se desenvolveram lá por esse e N outros fatores, né, que não vem ao caso detalhar agora, é importante perceber o quanto esse nosso direito de liberdade de expressão, que veda o anonimato, conflita com outros modelos jurídicos. Não se está aqui fazendo um juízo de valor de qual é o melhor. Todos nós sabemos que o anonimato mal empregado é ferramenta terrível, mas, ao mesmo tempo, ele traz certos valores, que a gente vai poder estudar com mais detalhe amanhã, e é muito importante lembrar dessa dicotomia, porque está diretamente ligada à privacidade. Ter ou não ter o direito de falar alguma coisa, obviamente, implica em você violar ou não a privacidade de alguém em alguns casos. Prossiga. Também é importante lembrar que a nossa Constituição é de 1988, portanto, anterior à internet comercial do Brasil. Talvez se já tivéssemos a internet como é hoje no Brasil, e criássemos uma nova Constituição, uma ciberconstituição, talvez, aí no futuro próximo, a gente teria um outro enfoque nessa questão. Inciso 10, talvez um inciso que consagra o direito à privacidade, à intimidade, à vida privada, à honra, sempre em contrapartida trazendo a possibilidade do direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Pelo que eu lembro, talvez o doutor Marcel pode confirmar, me parece que na Constituição Federal não há menção expressa à palavra privacidade. Não, de fato não há. Inclusive, já que nós estamos lidando nessa esfera mais conceitual, é importante vocês perceberem que a privacidade, a evolução dela, tem um autor americano que eu gosto muito, o professor Daniel Solov, acho que é a pronúncia correta, que basicamente ele traz uma situação muito interessante. Ele conceitua a privacidade não de uma maneira única, exclusiva, mas sim como uma pluralidade de soluções distintas para problemas que estão diretamente relacionados entre si, mas que não necessariamente têm um elo central. Ele até se apoia na teoria da linguagem do Wittgenstein para chegar nesse conceito, é algo puramente filosófico, a gente não vai abordar aqui porque não é o nosso enfoque. Mas o que eu quero dizer com isso é exatamente isso. Tanto a nossa Constituição quanto a legislação de diversos outros países, ela passa panoramicamente por situações que são completamente distintas entre si, mas que não deixam de estar relacionadas. E por que isso é relevante? Porque entender corretamente o conceito de privacidade, saber do que nós estamos realmente falando, é o que possibilita você encontrar soluções concretas para resolver problemas. Porque fora disso, enquanto eu falo em privacidade, e talvez você esteja pensando em privacidade contra o Estado e somente contra o Estado, o que nós mais vemos hoje é a violação no âmbito das relações entre os particulares, que requer a ponderação de interesses, etc, etc. Mas respondendo especificamente, Omar, de fato a nossa Constituição não fala em privacidade, até quem reclame que é um anglicismo, que não seria a palavra correta, mas o fato é que a privacidade tem raiz no latim, então nem seria o caso de discutir essa semântica aqui. O que importa é exatamente isso, a gente vai resolver problemas com esse nosso arcabouço jurídico ou não. E aí, como a gente vai fazer essa crítica, né, obviamente o nosso artigo 5º, inciso 10, é o nosso guarda-chuva geral, né, nossa cláusula geral de proteção aí da tutela, além da legislação posterior no infraconstitucional. Pode prosseguir, Omar. Temos o inciso 2, que fala na inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Alguém será que utiliza telégrafo ainda? De dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Essa questão, no último caso, acabou trazendo algumas boas discussões, inclusive do âmbito de própria constitucionalidade, que seria, talvez, a ótica correta em último caso. Que no último caso leva a entender que seriam as comunicações telefônicas, por último mencionadas. Apenas devem ocorrer por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Também não se fala em investigação civil ou no âmbito civil, né?
Já prosseguindo, Lei 9296, que regulamenta esse inciso 12, justamente a interceptação de comunicações telefônicas, bastante utilizada no Brasil. Temos tido notícia de diversas devassas e um número expressivo de escutas telefônicas em curso. E parágrafo único fala, então, que o disposto nessa lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações e sistema de informática e telemática. Isso em 96, já tínhamos aí algumas nuances da internet já surgindo no Brasil, onde a gente pode colocar como um início, um ponto inicial, seria mais ou menos 1998, internet comercial já com um certo embalo. Também, pelo que sabemos, há uma certa devassa aí sem muito critério. E o artigo 2º justamente determina quais são essas condições para que possa haver essa interceptação de comunicações telefônicas ou de dados, no nosso caso. Precisa que haja indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, ou seja, a prova tem que ser robusta. Se não puder a prova ser produzida por outros meios, ou seja, caráter de exceção, pode-se dizer assim, e o fato do investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então, são crimes apenas mais graves, só que nós temos notado uma inobservância desse dispositivo, sendo cometido aí essa violação, até mesmo em casos de menor potencial ofensivo, punidos com crime de detenção. Doutor Marcel, alguma observação? Só o detalhe de que, como você bem destacou, apesar do inciso 10, do artigo 10, vetar claramente a possibilidade de interceptação não autorizada, eu acho que representa um elemento histórico, e até também para o benefício dos nossos guests internacionais. É, no mínimo, curioso saber que, apesar da nossa legislação decretar tudo isso e ser extremamente sistematicamente bonita, o Supremo Tribunal Federal faz ligações entre si através de telefones celulares criptografados. Quer dizer, isso explica bem como é que a gente acaba tendo que recorrer. O CA, por exemplo, na apresentação dele, destacou que hoje talvez o verdadeiro bastião do cidadão seja recorrer aos meios de criptografia. E por isso que é preocupante, nós vamos ver isso ao longo de hoje e de amanhã, algumas iniciativas legislativas que pensam em criminalizar a criptografia, ou se não fazem isso diretamente, criminalizam outras maneiras, ou seja, métodos para forçar o cidadão a entregar a sua senha. Reino Unido, por exemplo, tem uma penalidade específica que, se você não entrega a sua senha de criptografia quando desejado pela autoridade, você está sujeito a uma pena que pode variar de 2 a 5 anos de prisão. Então, acaba sendo um jogo de estratégia, né? Eu revelo a minha senha e será que eu vou ser criminalizado por mais do que isso? Ou eu simplesmente corro esse risco e me recuso a fornecer a senha? E isso nós tivemos no Brasil, né? Vocês talvez se recordem aí do caso do Daniel Dantas, por exemplo, que teve lá os seus HDs criptografados, não conseguiram ser decifrados, foi mandado até para o FBI, se tentou lá ataque de força bruta, não conseguiu. E estamos aí nessa impasse, quer dizer, a criptografia funcionou muito bem para ele, infelizmente, talvez, presumivelmente, para uma coisa ilícita, a gente não sabe, né? Não se chegou a essa definição. Mas o fato é que me preocupa a gente saber que, e talvez seja um exemplo interessante daquilo que eu mencionei anteriormente, ou seja, legislação temos, o enforcement, fazê-la cumprir, é uma história bem diferente, que é o enfoque da segunda parte da nossa exposição. Pode prosseguir. Inclusive, quanto à vedação da produção da prova contra si mesmo, né? Exato. Talvez poderia ser aplicada nesse caso. O artigo 10 tem, talvez, o dispositivo de âmbito penal que mais pode ser utilizado na proteção da privacidade, onde ele diz que constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei, com uma pena razoável de 2 a 4 anos e multa. Então, nesse caso, discute-se e já se sabe na jurisprudência a aplicação desse artigo, dessa pena, para alguns casos de violação de privacidade na internet. Código de Defesa do Consumidor, Lei de 1990, uma das grandes realizações do governo Collor, uma das poucas, talvez, alguns podem concordar ou não, que fala principalmente na questão dos bancos de dados. Artigo 43,
consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes. Agora, com a obrigatoriedade de disposição do Código de Defesa do Consumidor em todas as lojas e estabelecimentos comerciais, me parece que podemos ser um pouco mais otimistas quanto ao acesso da população em geral a esses dispositivos, discussões maiores, busca na internet por interpretações sobre isso e maior consciência dos seus direitos, inclusive esses previstos aqui que destacamos, né? Os cadastros, dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes ao período superior a 5 anos. Também a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Isso geralmente, eu pelo menos não lembro ou não vejo isso acontecer de forma corriqueira como deveria ser. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Doutor Marcel, alguma observação, por favor? No âmbito de defesa do consumidor, existe uma reclamação muito grande nesse aspecto de cadastro, naquela dicotomia de crédito do cadastro positivo e cadastro negativo. Cadastro positivo sendo a ideia de que o consumidor teria o seu histórico de boas compras, de bons financiamentos, de transações em que ele contraiu e pagou, em contrapartida ao cadastro negativo, que é o modelo padrão no Brasil, que, na minha concepção, adota um sistema equivocado pelo fato de ele ser binário. Ou seja, ou eu sou um devedor de 1 centavo, de 20 centavos, de R$1 milhão, ou eu sou um bom pagador. Eu não tenho, vamos dizer assim, um benefício direto e concreto pelo fato de ter um bom histórico de crédito, como é o sistema em outros países. E por que a ideia da implementação do cadastro positivo no Brasil é um pouco preocupante? Porque ela não pressupõe a extinção do cadastro negativo. O que eu temo, e que quem trabalha aí no setor financeiro sabe disso muito melhor do que eu, é que se cria uma nova barreira de entrada, ou seja, o sujeito vai ter um cadastro negativo ok, ele não deve nada, não tem nada, não está com o nome sujo, né, negativado, como se criou a expressão, mas ao mesmo tempo ele não tem um bom histórico de crédito, quer dizer, passa a ser uma restrição dupla, em lugar de ser algo que fomente aí a economia, o incentivo. Então é só, ainda que a gente esteja, isso seria a legislação projetada e não o sistema atual, eu acho importante alertar para isso, porque é o que vai acabar acontecendo e dentro desse sistema aí de registro de crédito. Essa preocupação de ou a gente adotar um sistema que seja mais claro e permita isso, ou a gente não crie novas barreiras de entrada, que é a nossa preocupação. Pode prosseguir, Mar. Marcelo, acho que a gente tem que acelerar um pouquinho disso do tempo. Então, a Lei 9.507, habeas data, que é algo que acredito que deve se intensificar o uso cada vez mais, para que as pessoas tenham a possibilidade de conhecer as informações constantes de registro, bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Código Civil tem diversas disposições acerca do direito da personalidade, principalmente o artigo 20. Gostaria, então, de destacar a vocês o artigo 20 e o 21. Quem é da área já conhece bastante, quem não é da área, gostaria que pesquisasse, lesse e refletisse a respeito. Fazendo só uma ressalva, pode passar, Omar. Os artigos 20 e 21, por exemplo, são o principal fundamento que se adota hoje para a remoção de conteúdo online nas situações em que há uma violação clara da privacidade, da imagem, de qualquer outro direito de privacidade, de qualquer outro direito de personalidade do indivíduo. Então é importante a gente conhecer isso, porque nem todo sistema jurídico tem esse tipo de direito codificado, como nós também não tínhamos, né? Pré-2002, os direitos de personalidade eram uma construção doutrinária, reconhecida pelo ordenamento, mas que efetivamente não tinha sua codificação mencionada na legislação específica. Ok. Passamos, então, a algumas jurisprudências destacadas, por exemplo, a do TRF da Terceira Região, que fala que o caráter relativo do direito à privacidade, o caráter relativo, então não podemos levar a privacidade como direito absoluto, como nem o direito à vida o é, encontra a justificativa plausível, tendo em vista que, em determinadas circunstâncias, esse direito deve ceder espaço a interesses de ordem pública, social e da própria justiça, reclamam
deva o sigilo ser afastado. Por exemplo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que justifica a colocação de câmeras nas ruas. Um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, em 2002, que fala aqui na ressalva, né, no artigo 5º, inciso 2, da ordem judicial, e explica que a jurisprudência é uníssona, ou unissonante, na afirmação que o direito ao sigilo bancário, no caso, bem como ao sigilo de dados, a despeito de sua magnitude constitucional, não é direito absoluto. Também no mesmo entendimento anterior. Tribunal de Alçada, o extinto Tribunal de Alçada em Minas Gerais, em 2004, aborda a questão do provedor de acesso, que não é permitido liberar via simples notificação extrajudicial, embora a gente saiba que em alguns casos, talvez por pouco conhecimento ou pouca assessoria jurídica, acabam acontecendo essa liberação de dados dos usuários, dos consumidores vinculados a determinado provedor, observando sempre o artigo 512 da Constituição Federal. Sobre esse acórdão, o que vale a pena mencionar é basicamente o seguinte, até para o benefício de quem nunca viu isso nessa área, né? Normalmente existe essa ampla discussão entre quais são os dados que os intermediários aí da internet guardam, quando, em que circunstâncias eles devem fornecê-los e a pedido de quem. Então, existe sempre aquela discussão entre esses dados têm que ser fornecidos imediatamente, mediante simples requisição, versus esses dados só podem ser fornecidos com ordem judicial, etc., etc. Hoje, a tendência que nós temos observado na jurisprudência é o reconhecimento dessa garantia, em nome da privacidade individual, de que dados de conexão, enfim, dados que permitam chegar em algum usuário final da internet, só possam realmente ser entregues mediante ordem judicial, e até a proposta legislativa do Marco Civil, que vai ser abordado com muito mais detalhe amanhã, também traz esse mesmo sistema. Até se reconhece o interesse em outros tipos de legislação, o projeto de lei, o PLS 494 da pedofilia, por exemplo, trata da ideia de que a autoridade pode requerer a preservação desses dados, mas a entrega dos dados vai ser feita sempre mediante ordem judicial. Isso é muito importante para um sistema que se pretenda aí equilibrado em termos de garantias e liberdades individuais. Mas temos notado em alguns casos que uma ordem policial, ou mesmo a ordem do Ministério Público, tem sido obedecida em desrespeito à exigência de ordem judicial. Não sei se o doutor Luiz Costa pode confirmar isso. Eu não mando nenhuma. 2004, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eu considero talvez um dos mais avançados, mais positivistas. Essa é uma decisão interessante, que eu busco o acesso a informações que levem a identificação da autoria de mensagem de cunho hostil enviada pela internet ao celular do filho da pessoa que pleiteia essa ordem, menor impúbere, deve se sobrepor ao dever da ré, prestadora de serviço de telefonia móvel, de garantir a privacidade dos seus clientes. Então, mais uma vez, vemos aí que o caráter não absoluto, o relativo do direito à privacidade. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, decisão de 2005. Fornecimento de dados cadastrais em poder do provedor de acesso, que permite a identificação do autor de crimes digitais, não fere o direito à privacidade e o sigilo das comunicações, uma vez que dizem respeito à qualificação das pessoas e não ao teor das mensagens enviadas. Então, a gente tem que sempre fazer essa diferenciação, né, de dados cadastrais, dados de conexão. É uma discussão dentro do âmbito do Marco Civil, especialmente. Já existe uma resolução no Comitê Gestor, bastante antiga, que fala na guarda de alguns dados em pelo menos 3 anos. Discute-se que esse prazo é muito elevado. Em legislações do direito comparado, fala-se até em 6 meses. Mas isso depende muito de quão avançado está o nosso Poder Judiciário para dar cabo desse tipo de ordem, enviar, emitir ofícios, esse ofício ser cumprido, o prazo de resposta. Sempre lembrando, Omar, que a dicotomia aqui também acaba sendo, precisamos de muito prazo de retenção de dados porque o judiciário é lento. A desculpa normalmente é essa, né, a justificativa. E aí o problema é que isso resolve o problema errado, né? Se o judiciário é lento, esse é o problema que precisa ser resolvido para todos nós e não, evidentemente, criar-se um cadastro, senão a gente chega numa situação,
Eu, terça-feira, estava num painel, até com o colega Renato Opsblum, que está ali ao fundo. O professor Gustavo Tanus, da Argentina, explicou que lá passaram a lei de retenção de dados e obrigaram os provedores a reter dados por 10 anos. Quer dizer, e aí não só isso foi visto como não proporcional, completamente desproporcional, como ao mesmo tempo a Suprema Corte Argentina entendeu que havia inconstitucionalidade da norma. Quer dizer, então a gente tem que saber achar muito bem, dosar qual é o remédio, se essa for a solução a ser adotada. Temos uma decisão bastante interessante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de 2005, que contrabalança justamente o direito ao anonimato e o direito à privacidade. Esse acordo, inclusive, caso queiram anotar, ele vale uma leitura mais atenta da íntegra. O direito à privacidade constitui um limite natural ao direito à informação e o direito ao anonimato constitui um dificultador dos mecanismos de segurança em ambiente virtual. Incentivar a clandestinidade na rede significa torná-lo mundo em que ninguém é obrigado a nada, nem responsável por nada. Popular, a internet não é uma terra sem lei. Os provedores com porta de entrada e saída da rede são os que têm possibilidade de averiguar os dados que os internautas, que sejam seus clientes, propiciando que se investigue a prática de atos irregulares. Apanhando um pouco desse controle remoto aqui. Tribunal Superior do Trabalho, também decisões bastante célebres e uniformes, no sentido da relativização da privacidade do empregado dentro do ambiente de trabalho, no que tange especialmente ao sigilo de correspondência. Então, discute-se se ele poderia utilizar um provedor próprio dentro do ambiente de trabalho, uma vez que ele utilize o e-mail da empresa, pertence à empresa, então a empresa teria o direito de monitorar. Isso já vem desde pelo menos 2005, 2003, me parece, tem uma anterior a essa. Essa de 2005 apenas consolidou e consagrou, então, esse entendimento no âmbito trabalhista. Exato, tanto que no âmbito trabalhista, desde essa decisão que foi aí consagrada, que disse claramente, com todas as letras, que o empregador pode sim monitorar a correspondência eletrônica do empregado, desde que corporativa, né? A coisa tem sido resolvida com base em políticas, né, internas dentro das empresas, né, boas práticas de uso, etc, etc. Não só isso. Hoje em dia, os empregados têm acesso ao seu smartphone, podem, então, utilizar seu e-mail sem que passe pelo crivo da empresa, digamos assim. Então, não utilizando o maquinário, não utilizando os sistemas e os recursos da empresa. Outra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mais recente, 2008, onde deixa claro que o empregado deve acessar o e-mail corporativo consciente que seu acesso não representa a violação das correspondências pessoais. Ou seja, há necessidade, como já foi dito, de separar a mensagem, o e-mail corporativo e o e-mail pessoal. Agora, discute-se se deve a empresa permitir ao empregado que acesse os e-mails pessoais, em que circunstância, se deve disponibilizar uma máquina à parte para isso, se ele deve acessar o seu próprio provedor. Então, o smartphone, mais uma vez, vem talvez salvar essa necessidade, porque hoje em dia a internet é uma necessidade. Assim como o telefone, não se pode barrar a utilização do telefone para uma comunicação pessoal de urgência, por exemplo, ou mesmo uma conversa rápida no intervalo ou na hora do almoço. Vamos adiante. Mais uma decisão do âmbito trabalhista. Já a questão da utilização das câmeras, que é bastante comum, vem sendo cada vez mais comum, sendo colocadas dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes dentro de vestiários ou até mesmo dentro de banheiros ou sanitários, que é um total absurdo, né? Aqui a justificativa é a proteção patrimonial e segurança. Então, só que entende-se que se não houver motivo, mesmo que indireto, para que os funcionários sejam monitorados no exercício de tarefas, deve ser, então, pelo menos ponderada a utilização dessas câmeras. Aí está em jogo, Omar, também a questão do que no Brasil é um dos princípios basilares, né, que é até muito utilizado, já virou até quase Calvin Ball isso, né, a ideia da dignidade da pessoa humana. Cada um diz que ela significa alguma coisa, o que é, o que ela não é. E aí que eu mostro aqui, reitero mais uma vez, a importância da ideia de a gente trabalhar com conceitos melhor definidos e ter a ideia de uma visão pragmática. Por que isso? Algum dos senhores aqui da plateia arriscaria me dizer qual foi o primeiro instrumento jurídico brasileiro
que claramente disse com todas as letras e utilizou a expressão dignidade da pessoa humana? Alguém teria alguma ideia genérica qual foi isso? Pois eu respondo a vocês. Foi um instrumento chamado Ato Institucional número 5. Que, para quem não é, para os nossos amigos estrangeiros, foi basicamente a legislação que instituiu o regime de exceção e consagrou aí a perda de liberdades individuais na época da nossa triste ditadura militar. Por que eu alerto isso? Eu quero mostrar para vocês que palavras bonitas, dignidade da pessoa humana, liberdade de expressão, esses conceitos guarda-chuva, se não tem um mecanismo robusto por trás que garanta o enforcement, garanta o cumprimento disso, são só slogans vazios. Então, aqui é importante a gente ter isso em mente, porque, em nome da dignidade, a gente protege isso, mas não significa que a dignidade seja um guarda-chuva que vai ser invocado para defender qualquer interesse, porque senão fica fácil, né? A gente utiliza isso como um coringa qualquer num jogo de baralho. Então, passando à prática, eu gostaria desde já de convidá-los a interagir conosco, com opiniões e perguntas, já com a permissão do nosso presidente de mesa, já adentrando na parte de perguntas, onde a gente utilizou algumas imagens que são emblemáticas em diversos aspectos. Caso alguém queira fazer alguma colocação, por favor, sinta-se à vontade. Então, a plaquinha sorria, você está sendo filmado, a gente vê, é onipresente, como se fosse algo divertido. Então, tire seu retrato, sorria, fique feliz e não fique triste ou lamente por estar sendo filmado. Então, há uma tentativa aí progressiva de amaciar esse monitoramento, essa tendência Big Brotherdiana. Nesse ponto, Omar, eu acho que tem uma observação muito interessante que eu posso fazer, que é basicamente o seguinte: a gente tem visto sido utilizado, até com apoio na doutrina estrangeira, a ideia da expectativa razoável de privacidade como um critério para ser seguido, para dizer se a pessoa, naquela situação específica, esperava ou não esperava ter a privacidade. Qual é o problema desse conceito, mais uma vez com apoio no professor Solov, dos Estados Unidos? Ele é uma espiral para baixo. No seguinte sentido: nós temos aqui, vocês todos aqui nessa plateia, têm a sua expectativa de privacidade. Vocês esperam que, já que estão no ambiente público, está sendo transmitido, talvez sejam filmados, talvez a sua participação apareça em algum local. Quanto mais a gente objetivamente reduz a nossa expectativa de privacidade em razão dos mecanismos técnicos, ou seja, quanto menos privacidade na prática nós temos, quanto mais situação assim se passa a ser absolutamente comum, menos expectativa subjetiva de privacidade nós passamos a ter. Ou seja, todo mundo monitora mesmo, todo mundo filma mesmo, isso é normal, não é isso? A gente internaliza esse procedimento. Então, o perigo da ideia da expectativa razoável de privacidade está exatamente no ponto de você chegar a uma conclusão em que a gente espera cada vez menos, e aí a nossa expectativa é quase reduzida a zero. Deixa eu só pedir a palavra. Eu queria propor... assim, abrindo já para essa fase de debates, né? Nós vamos até às 10h50 com esse debate, então a gente abre por 20 minutos para as perguntas. Então eu peço aí, né, que quem tiver alguma pergunta que se manifeste, e aproveito da minha posição já para colocar não, duas perguntas, né? Então, um aspecto que o Marcelo mencionou, que é importante, quer dizer, pela exposição que o Marcelo e o Omar fizeram, a gente percebe que se de um lado não há direito específico, de um outro lado também não existe vazio jurídico, né? E aí a exposição que o Omar fez aí da legislação, seja da Constituição Federal, seja da Lei das Interceptações Telefônicas, seja do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência, dão aí sinais de que o sistema jurídico brasileiro ele dá respostas para alguns dos problemas da proteção de dados pessoais, apesar da não existência, apesar de não existir uma lei que trate de uma maneira compreensiva esse assunto. E a minha primeira pergunta é que princípios, quer dizer, dessa exposição e toda essa análise da jurisprudência e da legislação, que princípios nós poderíamos extrair, né, para a proteção de dados no Brasil, né? A pergunta vai para os dois, para o Omar e para o Marcel. E quais seriam para vocês os desafios para o país, o que é prioritário para nós?
Os desafios são, interessantemente, os mesmos há tempos. Existe um relatório norte-americano chamado Computer Records and Privacy, que dizia basicamente o seguinte: não deve haver um sistema de coleta e manutenção de dados cuja própria existência seja secreta. Isso acho que todo mundo concorda, né? Ninguém quer uma Gestapo, aí, um banco de dados obscuro, aí, secreto. Deve haver um meio de um indivíduo conhecer quais informações a seu respeito existem em um banco de dados e como elas são utilizadas. Quer dizer, mais uma vez, a questão do controle, né? Que informações são essas, como a gente faz isso. Deve haver uma maneira de o indivíduo impedir que informações a seu respeito obtidas para uma determinada finalidade sejam empregadas para outra finalidade, o famoso reuso de informações, né? Reutilização de informações, sem o seu consentimento, obviamente. Deve haver um meio para o indivíduo corrigir um registro de informações a seu respeito e qualquer pessoa, organização que crie, mantenha, dissemine dados pessoais deve assegurar a confidencialidade desses dados. Esse relatório, essas premissas desse relatório, são de 1973. 2 anos antes de eu nascer, está aí um dado pessoal para vocês. Então, quer dizer, qual que é o ponto? Os problemas têm sido exatamente os mesmos. O problema não é no reconhecimento de uma lei geral de proteção de dados, que nós teremos aí, temos um anteprojeto em discussão, vai ser parte das nossas exposições aqui hoje e amanhã, mas principalmente essa cultura de seriedade de encarar o problema da maneira como ele deve ser enfrentado, que é, olha, vamos colocar isso a sério? Todo mundo vai reclamar. O governo vai reclamar, a indústria vai reclamar, o indivíduo vai reclamar, a atividade econômica vai ser afetada, mas existe a possibilidade do equilíbrio. Se ele fosse fácil, nós já teríamos alcançado. Então, a primeira resposta seria essa. Os desafios são basicamente os mesmos. Como fomentar isso? Na minha concepção, é um conjunto mútuo, né? Dentro daquela ideia que não é só o direito, que é um pressuposto de regulação, né? A teoria da nova escola de Chicago, tão famosa pelo Lessig, a ideia é exatamente essa. Ter o sistema legislativo, quer dizer, lei de proteção de dados pessoais de uma maneira ampla, ter a questão das normas sociais, ou seja, muitas empresas hoje retêm dados ou não divulgam dados pessoais muito mais por uma questão de mercado do que propriamente porque a lei proíbe ou permite, ou seja, uma questão de relações públicas, de imagem perante os consumidores, perante a sociedade. E, óbvio, acima de qualquer outra coisa, principalmente com relação à privacidade no ponto de vista da autorrevelação, da evasão, que o Omar tão bem mencionou, a educação. Sem a gente passar pela educação da pessoa, de entender que, será que vale a pena abrir o seu cupom de desconto no supermercado, sendo que eles vão ter um registro completo de todas as suas vendas em troca de talvez margarina 50 centavos mais barata? Tem gente que vai achar esse trade-off, esse balanceamento bom. Tem gente como eu que fala, não, eu pago mais caro na margarina, mas eu pago em dinheiro para que não me rastreie. Então não é uma questão, e aqui está uma outra dicotomia importante, mais uma vez com apoio no Solov, sou fã dele, por isso que eu reitero aqui. A ideia não é tentar achar que você tem algo a esconder, então você não tem que ter nada a temer. A ideia é entender que privacidade, assim como qualquer outro direito fundamental, é essencial para a gente ter a vida, desenvolvimento, a nossa sociedade e também do próprio indivíduo. Omar? Eu colocaria que talvez seja uma questão de militância também, principalmente quanto ao indivíduo, à pessoa física. Caso queiramos proteger nossa privacidade, nós temos que tomar alguns cuidados, temos que nos vigiar, temos que nos atentar sobre alguns detalhes e não ser tão displicentes e aceitar isso como uma decorrência, um efeito colateral das próprias tecnologias, né? Eu acho que foi muito bem colocado pelo Marcel os detalhes dessa pesquisa. Eu acho que temos que aprofundar mais essas questões, principalmente no âmbito legislativo. Apesar de já termos um bom arcabouço jurídico, acho que temos que não contar apenas com o governo ou esperar que o governo faça tudo ou proteja a nossa privacidade, que temos visto aí muitos casos que, infelizmente, deixaram a desejar e dados foram devassados, dados foram colocados a público, houve violações de dados de imposto de renda recentemente, as próprias eleições, sempre há problema nas urnas eletrônicas, há desconfianças entre esses dados, se pode-se saber quem votou em quem, por exemplo, ainda é uma incógnita, ainda é um enigma para nós sabermos o alcance dessas questões. Passa a palavra ao professor Georges Chatillon, da Universidade de Paris 1, de Sorbonne. Thank you very much, Mr. President, and you too. Thank you for your very excellent comments and lectures.
When we consider the U.S. legislation and the Supreme Court, we see that they protect, on the first rank, freedom of expression. And it means to protect newspapers, TVs, radios, and any kind of expression, even what we could consider in Europe as criminal expressions, like racism, defense of pedophilia, and so on and so on. And of course, too many political expressions that we consider exactly as criminal in Europe. So perhaps we could find a kind of balance between the freedom of expression and the right to express any expression. When we see how young people or senior exhibit themselves on Facebook, we can see that they haven't enough reasonable opinion for protecting themselves. And it seems to me that the law has to protect persons against the wrong expressions that can inhabit them. For example, I can say in public that I have committed a crime. Okay, the police can accept it and try, and I have to prove, or police has to prove that I have committed a crime. If I am just a crazy guy, I just want to say I am a criminal. Okay, so I have provoked the public service at the police, and of course they will send to me to go and see a psychiatric, because I am not sane. I think that we have to find principles for protecting people against their right to be just foolish, their right just to exhibit themselves. But which is the limit of self-exhibition? We have other rights in this field. And I think that it would be very important for us as e-lawyers just to see which are the rights about exhibition, personal exhibition as a body, at home or in the street and so on, and to make the comparison. I believe that we haven't the right to say any kind of thing in public. And it must be a balance for the public order to find what can be addressed in public and what must be forbidden because it troubles public order. Posso? Para o benefício da plateia majoritariamente brasileira, obviamente eu vou responder em português e eles vão acompanhar pela tradução. Omar, depois você faz essas considerações também, ok? O ponto eu enxergo de duas maneiras, né? Nós temos no Brasil esse balanceamento, esse sopesamento, essa proporcionalidade que o senhor mencionou, né? A nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, até com base em apoio bastante doutrinário nas teorias do professor alemão Robert Alexy, tem adotado a ideia da figura da proporcionalidade, né? A regra da medida ser necessária, ser adequada, ser proporcional em sentido estrito, para poder aplicar e aí sim sopesar dois direitos conflitantes e encontrar isso. Agora, eu não sei se eu concordaria completamente com a questão do balanço, porque o balanço sempre é muito delicado. Ele é necessário, ou seja, o balanço em si é algo imprescindível, mas o ponto é que nós precisamos normalmente de liberdade de expressão justamente para aquela expressão incômoda, para aquela expressão que vai contra o interesse da maioria, não para a expressão ilícita. Claro, ninguém é a favor de, como o senhor acabou de colocar, se declarar, disseminar conteúdo de pornografia infantil ou qualquer coisa nessa natureza. Mas o fato é que, normalmente, a liberdade de expressão ela é mais necessária justamente quando a gente está diante de um discurso não conformista, de um discurso que vai contra o que pensa a maioria. E acho que o grande benefício... Em resumo, né, a liberdade de expressão ela é necessária justamente para proteger aquela expressão que, apesar de não ser ilegal, incomoda. Existe essa visão. De fato, os Estados Unidos são um país excepcionalista nesse ponto, todos nós sabemos, é até assim, uma recorrente. Eu já participei com, por exemplo, um rapaz de Stanford, o Ryan Calo, ele sempre brinca que os Estados Unidos não são padrão para você seguir de privacidade, porque não é um modelo ideal, é melhor enxergar o modelo europeu do que o modelo americano.
E, de fato, essa ponderação de interesses, quando a gente pensa o que deve preponderar, pelo menos no sistema brasileiro, tem preponderado o interesse da privacidade quase sempre. Até por base num argumento que é muito razoável, na minha concepção. E olha que eu sou um dos mais favoráveis à liberdade de expressão nesse ponto. Que é qual o argumento? A expressão sempre pode ser refeita algum momento depois. E, às vezes, a violação da privacidade é impossível de você retomar. Certas coisas que são divulgadas, e a gente vê isso no dia a dia, desde casos de pornografia doméstica, coisas que caem na internet nunca deveriam ter sido publicadas, até violação de segredo de Estado, coisas desse tipo, que, de repente, não deveriam ter sido publicadas e são. Agora, por outro lado, quer dizer, dentro desse regime de ponderação, eu acredito que a cautela é extremamente essencial e a dificuldade está exatamente em achar qual é a medida justa. No nosso país, no Brasil, o que se tem adotado é justamente um critério em que tende a preponderar a ideia da preservação da privacidade com base no raciocínio de que a expressão sempre pode ser exercida depois. Não que isso seja necessariamente sempre verdadeiro. Em alguns casos, a expressão exercida tardia já não serve para mais nada. Omar? Marcel, a gente tem mais algumas figuras aqui. Eu estava conversando com o nosso presidente. Atenção, de repente, dar uma passadinha rápida e encerrar. Você tem algum comentário adicional? Não, tá perfeito. Senão a gente até encerraria o tempo, né? Então, tenho mais alguns slides rápidos aqui. Um deles são as câmeras lá em Curitiba, onde foi discutido no âmbito da OAB e chegou-se à conclusão, também em consagração do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que deve-se colocar câmeras e não há incidência, não há prejudicialidade à privacidade. O que se chegou à conclusão foi o seguinte: nos locais onde há câmeras, diminuiu a incidência, mas onde não há câmeras, obviamente aumentou. Mecanismos cada vez mais invasivos e, ao mesmo tempo, complexos, como mecanismos de reconhecimento de face, têm sido utilizados. Nos aeroportos, temos aí algumas discussões sobre raio-x, que acabam pegando todo o corpo da pessoa, fazem praticamente uma fotografia dela nua em raio-x, também quais os limites disso. No Brasil, infelizmente, a gente tem pouca militância nisso, existem poucas entidades que se insurgem contra esse tipo de iniciativa. Mais recentemente no Brasil, o Google Street View, que sofreu algumas represálias em alguns países, no Brasil não tem sido discutido, sem entrar no mérito se é positivo ou negativo. O Google é onipresente, todos nós sabemos, e se existe uma entidade, ou um órgão, ou mesmo uma empresa que detém a maior parte dos nossos dados e preferências, é o próprio Google. Orkut é a principal rede social no Brasil, também tem sido alvo de diversas iniciativas judiciais, tanto no âmbito do Ministério Público como do próprio Poder Judiciário. Temos o cibercafés, eu trouxe essa imagem um pouco jocosa aqui, onde se busca a regulamentação, que eles são os primeiros alvos a terem que guardar, e em muitos casos, como uma lei do Paraná, tem que filmar e pelo menos fotografar os usuários. Então, resta saber se eles estão preparados suficientemente. Mudei aqui, não mudei lá. Orkut. Opa. Cybercafés. Essa imagem eu penso ser emblemática, porque quando a gente pensa, às vezes, em internet, ambiente corporativo, grandes empresas, a gente se esquece que a realidade da inclusão digital brasileira é essa fotografia, né? É o acesso remoto num local humilde, sem nenhum controle, sem nenhum tipo de situação. Então a gente sempre vai ter esses valores conflitando, ou seja, queremos incluir digitalmente toda a população ou queremos um sistema restrito de controle absoluto? Claro que a resposta está no meio disso. Também uma nova discussão que surge agora: o Registro Único de Identidade Civil, contendo um chip, com certificação digital, número único, diversos dados concentrados num só local, protegidos teoricamente por criptografia e por uma senha. Resta saber aí se a curto ou médio prazo isso também não vai ser discutido judicialmente como um invasor de privacidade, mas eu acredito que inicialmente as pessoas devem ser orientadas quanto ao seu uso. E já se discute, já se pensa, então, em pelo menos uma interpelação, uma discussão de âmbito constitucional da utilização desse documento único.
Desculpe, então, tem perguntas da plateia, depois, se você puder retomar. Eu vou propor o seguinte: nós estamos já finalizando aí o tempo dessa primeira sessão, então já tem duas pessoas para fazer perguntas. Se tiver mais alguém, se tiver mais alguém, mais uma pergunta, eu vou pedir que cada pessoa faça uma pergunta em até 1 minuto e a gente repassa para a mesa em bloco e para a resposta e finalizar a sessão. Tá ok? Por favor, se identifique e põe a pergunta. Bom dia, eu sou o Nichols da Data Security. Eu tenho uma dúvida, nesse cenário atual de vazamentos de dados, não só aqui no Brasil, como naqueles documentos da Gago do Afeganistão que recentemente vazaram no Wikileaks, eu gostaria de saber sobre o site do Wikileaks, como que vocês veem o papel dele nessa questão de privacidade, se eles tentam conscientizar da falta de segurança de governos, de outros tipos de órgãos que deixam vazar informações que não deveriam vazar. Esse papel dele ajuda ou atrapalha no âmbito da privacidade? Acho que 2 pontos. Desculpa, só, a gente vai fazer a pergunta em bloco, assim a gente encerra as inscrições. Bom dia. Cumprimento a mesa, os colegas Omar, colega Marcel. Sou Luiz Fernando Martins Castro, advogado em São Paulo. Sou atualmente da Comissão de Informática do Conselho Federal da OAB e diretor do IBDI, presidido pelo nosso Omar Kaminsky. Comentário rápido. Você está passando aqui a imagem do Registro Único da Identidade Civil, que já está sendo apresentado como uma solução bárbara, chip, tal, foto, bom. Num congresso em Cuba, anos atrás, um professor finlandês, cujo nome não me lembro, ele falou assim, olha, na Finlândia abriu-se a possibilidade de aderir ou não a esse modelo. A população aderiu à base de 1%, certo? Então, acho que é um dado relevante num país culturalmente, tecnologicamente avançado, essa baixa adesão tem uma razão de ser. Mas quando o Marcel falou da questão, eu gostei muito da expressão, e vou usar, viu, Marcel, da expectativa subjetiva razoável de privacidade. Eu não sei se é sua ou se você está pegando um doutrinador. É do direito americano mesmo. Mas ela é muito boa. E também num evento recente na Costa Rica sobre redes sociais, um colega criminalista trouxe, depois eu confirmei que colegas brasileiros também estão fazendo isso, ao se traçar o perfil de um determinado acusado, principalmente pelos assistentes da acusação, e pergunto ao doutor promotor ou procurador, se o MP já está fazendo isso também, eles vão às redes sociais e pegam o falastrão que conta que é beberrão, que viola regras, e isso tem ajudado nas cortes a traçar o perfil de comportamento de alguém que atropelou, que estuprou, que fez alguma coisa que está sendo acusado penalmente. Então, a minha pergunta é o seguinte: em primeiro lugar, é lícito isso e na linha do que você falou, Marcel, o fato de o indivíduo não filmado contra a vontade dele, mas voluntariamente traz informações desse cunho, ainda que possa ter as ressalvas que o professor francês disse que ele é um psicopata, um equivocado, isto é uma renúncia à privacidade e pode ser livremente utilizado por qualquer pessoa como informação disponível sem violar nenhum direito? Tem mais alguém? Alguma outra pergunta? Então, eu vou propor o seguinte, só como tem uma observação que o Dr. Luiz fez, eu vou rapidamente só mencionar essa questão das redes sociais, depois eu passo a palavra ao Marcel e ao Maia por 2 minutos cada um para a gente fazer esse encerramento. Com relação a redes sociais, doutor, é evidente, quer dizer, e aí é mais um testemunho pessoal do ouvir dizer, né, na minha prática pessoal de Ministério Público, eu jamais fiz isso, mas por uma questão que a minha atribuição especial, ela não diz com a investigação de crime, né? Eu não trabalho no varejo, por assim dizer, a gente trabalha com políticas públicas. Mas, evidentemente, nós temos conhecimento que têm sido feitas algumas diligências nesse sentido. Agora, evidentemente, o que é preciso a gente tenha mais claro, quer dizer, qual o regime jurídico, qual o estatuto jurídico, né, que desdobramentos a gente vai ter com relação às redes sociais, quer dizer, o que é informação pública, o que é informação privada, quem determina o que é público ou privada, e evidentemente, uma vez que a gente tenha a falta de segurança jurídica, ela pode dar margem a
a ilegalidade, né? Acho que o risco de ilegalidade ele surge para nós desse quadro inseguro, quer dizer, eu não sei, não vou dizer que existam situações em que uma investigação seja autorizada pelo juiz, seja no limite da lei, né? Seja feita pela polícia, seja pelo Ministério Público, quer dizer, no limite das suas atribuições, que esses organismos, eles possam sim coletar informações. Agora, quem vai determinar, olha, o que o MP pode acessar, o que a polícia pode acessar e o que só pode, por exemplo, ser acessado por ordem judicial, isso é que a gente precisa evoluir muito, né, entender o mecanismo das redes sociais, como elas funcionam, para poder ter isso muito mais claro. Então, eu passo a palavra ao Omar e ao Marcel para a gente fazer o encerramento. Respondendo à pergunta do colega sobre o Wikileaks, eu acho que a gente tem que classificar o que são informações confidenciais e de segurança nacional. Tem informações que, embora haja uma tendência à transparência e o acesso dos cidadãos às informações públicas, eu acho que há de sopesar isso. Me parece que, nesse caso, não eram informações que deveriam ter vazado. Agora, até que ponto isso seria interessante, sem que cause uma comoção ou mesmo um pânico popular, é isso que deve ser discutido. Então, suponhamos que várias pessoas do governo resolvam vazar informações, teríamos um verdadeiro caos social, acredito eu. Duas considerações, então, sobre a questão da Wikileaks. Ferramentas, apesar de não serem projetadas para serem neutras, né, elas têm usos diversos, né? A famosa analogia da faca, né? Eu posso cortar um belíssimo bife de tira para vocês e fazer um churrasco maravilhoso, eu posso esfaquear a sua barriga e, com isso, cometer uma tentativa de homicídio, no mínimo, né? O Wikileaks talvez pudesse ter sido mais responsável ao não pensar bem no que eles estavam divulgando, se eram realmente segredos militares, etc. Por outro lado, existe uma clara vantagem na transparência, né? Aquele famoso aforismo americano, né, de que a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. Para um país como o Brasil é algo extremamente importante, né, em que a gente sabe que as coisas acontecem às vezes em bastidores, nós precisamos aí de uma certa transparência melhor. E, mais uma vez, o problema está sempre na questão do exagero, do abuso. Condenar um caso específico, dizer se houve ou se não houve excesso, sempre vai ser papel do judiciário. No caso da Wikileaks, até por uma questão de segredo militar, de supostamente ter colocado em risco a vida até de soldados americanos, penso eu que a militância da transparência talvez tenha ido longe demais. Mas a existência da ferramenta em si, ela é benéfica, não resta nenhuma dúvida para quem pretende aí trazer um pouco dessa luz do sol aí para o discurso público, como eu mencionei. Com relação ao RI, que é o Registro de Identidade Civil Único, para os nossos estrangeiros aqui, isso é a ideia de um National ID Card, né, de um cartão nacional de identidade realmente único. O principal problema desse modelo é a concentração dos riscos, né? A ideia que ele tem um chip e sirva para tudo traz aquela ideia de ignorar um princípio de segurança básico, que é a separação de credenciais, né? É aquele raciocínio básico de que se eu tenho uma identidade, uma superidentidade que serve para tudo, em nome da conveniência, que não resta dúvida que é extremamente conveniente, né? Em nome da conveniência de poder utilizar isso para qualquer finalidade, celebrar um contrato, fazer uma transação bancária, é óbvio que isso me traz benefícios. Mas qual é o risco? O risco é que, quando isso falhar, e percebam que eu não estou dizendo se, estou dizendo quando isso falhar, porque sistemas inevitavelmente falham, ele normalmente falha catastroficamente. E nós precisamos pensar em sistemas de segurança, não como eles funcionam. Enquanto eles funcionam, eles são ótimos. Mas nós temos que pensar essencialmente o que acontece quando eles falham. E a concentração de dados eu vejo como um risco. Claro que acho extremamente conveniente, não vou dizer que haja quem não pense que seja melhor ter um registro único em nome de evitar burocracia, que é o que a gente pensa, né? A engenharia social, os golpes em geral que acontecem na internet e fora dela, costumam ter em mente essa ideia da gente querer facilitar logo a nossa vida, acreditar numa conveniência que nos é apresentada. Se isso vale ou não vale o risco é uma questão a ser ponderada. Eu dou um exemplo muito simples, completamente fora do mundo online. Em São Paulo, por exemplo, a junta comercial não exige reconhecimento de firma, né? Autenticação da assinatura para você registrar uma empresa. Já tive casos em que eu tive que lidar com a anulação de um contrato social falso, em que clientes meus deixaram de ser sócios das próprias empresas, porque alguém fraudou lá porcamente a assinatura deles, como isso não foi reconhecido, não foi exigido, obviamente houve a fraude. Vocês podem me dizer, poxa, mas isso é um caso em 1 milhão. Talvez seja, e talvez justamente por isso em que se adotou um sistema menos burocrático de não se exigir autenticação. Mas que é uma vulnerabilidade, é. Então é uma questão, mais uma vez, de ponderar interesses, riscos, etc. Dentro da ideia da expectativa ou não de privacidade, aí sim para encerrar o argumento,
O grande ponto a ser desenvolvido é esse, quer dizer, se tem muito utilizado essa ideia de que tem que existir uma expectativa de privacidade, você não podia esperar isso. É muito melhor, e aí sim puxando o gancho do que o nosso professor francês trouxe, que haja mesmo um padrão mínimo legal, ainda que a pessoa queira abrir mão dele. Quer dizer, teria uma voluntariedade aí limitada, no sentido de que, olha, eu estou no meu emprego, eu não me importo se vão monitorar tudo, se vão fazer tudo, se vão verificar tudo. Eu estou em casa, também não me importo. Mas mesmo que você não se importe, a lei precisa ter um padrão mínimo, sob pena da gente correr qual risco? Atingir um mínimo denominador comum, que é a proteção de nada, né? E, por fim, Luiz, para agregar essa situação que você mencionou do uso ou não das informações públicas de redes sociais, eu já vi isso, inclusive, na justiça civil. Já vi gente que, por exemplo, alegou ser pobre, fez lá sua declaração de pobreza para não pagar custas judiciais, e aí a parte contrária anexou fotos do Orkut, do Facebook, da pessoa lá, tirando belíssimas férias em Paris, lá tirando algumas fotos do alto do Empire State Building e coisa desse tipo. Na minha concepção, se a configuração que a própria pessoa adotou, e a gente volta na velha questão da ferramenta disponibilizada ter essas configurações adequadas de privacidade, se a pessoa de fato disponibilizou aquilo de uma maneira amplamente pública, ou seja, eu nem estou cadastrado no serviço e tenho acesso a tudo aquilo, eu não veria óbice nenhum à utilização. Se há, porém, algum tipo de controle mais restritivo, por exemplo, só amigo, e você força isso para conseguir obter informação, talvez pudesse surgir um questionamento maior. Fazer só uma colocaçãozinha rápida. Quanto a redes sociais e vários outros serviços da internet, até mesmo os advogados muitas vezes negligenciam a leitura dos termos de uso, que a política de privacidade, que ditam especificamente quais são os limites de utilização desse tipo de informação que é disponibilizada. Então é importante, infelizmente a do Facebook está sofrendo algumas críticas, porque vem mudando sistematicamente em pouco tempo, né? E não leiam, Omar, porque são documentos impenetráveis, né? A política de privacidade média é excessivamente longa, leva 10 minutos para ser lida. Há um estudo especificamente comparado disso, The Economic Cost of Reading Privacy Policies, eu não me lembro exatamente os autores, mas basicamente eles alegam exatamente isso. Leva 10 minutos para você ler uma política de privacidade por serviço, e aí quando você lê e compreende tudo aquilo, qual que é a última cláusula da política de privacidade? Nós reservamos o direito de alterar essas condições sem prévio aviso a qualquer momento. Quer dizer, bem-vindo a seus 10 minutos. Você perdeu 10 minutos da sua vida lendo aquilo. Então, eu acho que o caminho dentro da proposta de solução que o Luiz puxou é exatamente esse. Encontrar documentos mais curtos, encontrar estándares mais adequados, seja por uma maneira legislativa ou por autorregulação. Isso é possível, é viável, mas precisa existir o quê? Pressão, interesse e cultura. Eu agradeço... o Marcelo Leonardo e o Omar Kaminsky, quer dizer, esse trabalho em dupla, ele evidentemente foi muito bem sucedido, né? Eu acho que nós começamos o seminário com o pé direito, né? Dentre aí os diversos aspectos que foram abordados, seja legislação no Brasil, seja jurisprudência, seja com relação à criação aí de um standard mínimo, né, de proteção legal, e já entrando nos debates aí sobre informações sigilosas, redes sociais, registro de identidade civil. São todas discussões que a gente já tem aí uma boa dimensão, um bom material para começar a trabalhar, e eu acho que nesse sentido esse painel, mais uma vez repito, foi muito bem sucedido. Eu agradeço a todos. Nós vamos para o intervalo agora. O segundo painel começa então às 11h10. 11h10, 11h15. 11h10. Tomem rápido o café. Obrigado.